E o Tig Pov de hoje recebe Marlon Brambilla, cineasta, diretor de filmes, fashion films, videoclipes e coisas que a gente ainda nem sabe. Afilhado da Tig e grande amigo meu. Marlon, obrigado. Tá meio gripadinho, mas veio que veio. Amigo, obrigado. Não, só porque é você. Quer dizer, tô muito feliz de estar aqui, mas eu fiz inalação, dormi Você se com um preparou muito. chalezinho, eu fiz um gargarejo, agora eu trouxe o gargarejo num potinho Gente, ele térmico. se esforçou muito, porque tava já tava marcado há um tempão. É, Tava muito marcado no caso. E marcadíssimo. E ele não quis furar com a gente, mas obrigado. Tenho certeza que daqui a pouco a gente vai esquecer dessa gripe. Marlão, assim, você tem uma trajetória muito linda, uma carreira, assim, astronômica, que também acho que só tá no começo. E você me contou que nunca tinha vindo num podcast, você nunca tinha contado isso oficialmente, assim, dessa forma. E quero saber do filme da sua vida aí, assim, como você roteirizaria isso? Melhor do que ninguém, né? Pelas suas próprias mãos. Me fala como tudo começou, porque tenho certeza que muitas pessoas se espelham em você, mas talvez não saibam o quanto você percorreu para hoje ser assim referência, né, no que você faz. Amigo, sabe que é casa de ferreiro, né? Sempre. Eu, eu sou uma pessoa que nunca gostou muito de. Quer dizer, não, eu sempre gostei de aparecer, essa é a verdade. Mas eu acho que na era da internet, eu sempre fui uma pessoa que nunca me dediquei, ou nunca tive vontade mesmo de falar, de ser filmado, de dar uma entrevista, sabe? Total, isso eu acho que é um caminho natural das pessoas que trabalham no No atrás das câmeras, bastidor. é. Porque eu sempre sinto que eu floresço e que eu faço o meu melhor quando eu tô dando luz às histórias dos outros, Uhum, ou quando eu estou ajudando a contar as histórias dos outros. claro. E eu acho que o meu trabalho também é um trabalho muito de observação. Uhum. Então, eu acho que quando você é um observador e a matéria-prima do seu trabalho é o seu olhar, e você está ali observando, olhando, ouvindo, está atento, você acaba esquecendo de si, Sim, né? com Você acaba certeza. esquecendo de. E você quer se tornar quase invisível Claro. para que a sua presença não seja nem notada, para que você consiga registrar e estar presente e ver tudo. Então, eu acho que quando você fala assim, nunca vi um podcast e tal, é porque eu acho que eu tenho essa coisa sempre de querer ser invisível, de certa forma, para poder Na dar verdade, visibilidade para os outros. total, na verdade, assim, você se faz visível de outras formas, não é a sua imagem, a sua voz. Na verdade, assim, quando você tá editando e tá filmando, registrando, você tá muito mais do que presente, porque é o seu olhar, mas esse olhar é intrínseco, né? É como se eu quisesse que as pessoas não vissem, não, não quero que você me veja, mas eu quero que você veja o que eu tô vendo. Exato, maravilhoso. Da onde surgiu isso? De menino lá é Maringá, né? Maringá, sou de Maringá, Paraná. É, Da onde surgiu? Eu acho que eu sempre tive um chamado para a imagem. Então, eu acho que tem uma coisa que minha mãe conta, que quando eu era neném, a gente tinha uma vizinha, a Viviane. Uhum. E a Viviane era, tipo assim, a loucona do bairro. Ela era estudante de direito, ela até hoje é minha amiga, até hoje é vizinha dos meus pais. E minha mãe conta que a Viviane era uma mulher que era muito diferente da cidade. Imagina, Maringá é uma cidade pequena no passado. E a Viviane, ela ia pra faculdade, assim, de vestido vermelho, mini vestido vermelho, com um chapéu chinês. E ela tinha uma época meio doida, com o cabelo metade era liso, metade enrolado. Sabe, que era uma pessoa toda diferente, toda muito diferente da minha família. Minha família é super simples, né, do campo e tal. E a Viviane, e minha mãe fala que eu no carrinho de neném eu sabia que a Viviane estava chegando, atravessando a outra esquina, e eu me debatia, porque eu queria ver a Viviane, porque eu queria. E neném. Então, tipo assim, ela era essa mulher tão exuberante, tão diferente, tão, Isso. sabe? Uhum. Então, eu acho que tem umas coisas que nascem com a gente. Eu acho que eu sempre tive um chamado pra beleza, pra exuberância, pro diferente, pra coragem. Então, eu acho que nasce talvez daí. Com certeza isso é um dom, porque o que pode ser estranho ou engraçado ou bizarro para as pessoas, para outras, no caso os artistas, é matéria-prima de, né, para qualquer coisa, né, para uma pintura, para um vídeo, com certeza é dom. E
E na sua infância, assim, você tem memórias, assim, de como você foi construindo esse olhar, esse repertório? Você contou a história da Viviane, mas, obviamente, quando você chegou em São Paulo, não era, né, não foi do nada, né? Você já veio fazer publicidade, né? Vim. Não, eu comecei a trabalhar muito cedo. Inclusive, eu depois, adolescente, trabalhei para a Viviane. Mentira! Que maravilhoso! É, A sua primeira musa, talvez? poxa, talvez minha primeira musa, é verdade. Ela é advogada e na época ela era advogada do Serviço de Assistência Judiciária, enfim, gratuita lá de Maringá, área de família. Então ela fazia divórcio, essas coisas todas. Trabalhei meio de ajudante do escritório dela, então eu ia com ela pro fórum, Nada a ver com imagem. nada a ver com imagem. Eu ia com ela pro fórum, cuidava. Na época não tinha ainda, as varas judiciais não tinha online para você consultar as fases dos processos. Então você tinha que ir no fórum fisicamente, eu tinha um terminal lá com o CPU, e você digitava processo, tal, tal, tal. Ah, esperando o parecer do juiz. Ah, nananana. E aí eu ajudava, preenchia as fichas dela, acompanhava ela quando eu terminava cedo. Um trabalho meio de office boy, assim. Aí quando eu terminava cedo, ela deixava eu assistir uma audiência com ela que eu amava. Audiência de divórcio litigioso. É, e com certeza, eu sou muito da crença, Marlon, que é, tudo que a gente passa na nossa vida, de alguma maneira, contribui, obviamente, pra gente como ser humano, mas como profissional. Acho que nada é à toa. Eu acho que isso deve ter te dado um repertório gigante de observação, de relações humanas e de casos, porque para fazer o que você faz, precisa, né, ter uma profundidade sobre pessoas e situações, né? Não, eu amava. Eu tinha 13 anos nessa época. Muito novo. Eu era tipo Começou criança, muito criança. novinho. Aí eu chegava da escola, botava uma camisa social, calça social, sapato, fazia esse cabelo de gelzinho, assim. Que é a sua marca E aí eu ia registradíssima. pro fórum e as pessoas falavam, gente, será que ele é o filho da advogada? Ou será que ele é Quem é um essa estagiário criatura? muito jovem? Ou um office boy? Quem é essa pessoa esquisitíssima no fórum de Maringá? Pra andar com a Viviane tinha que ser a altura da Au, excentricidade. imagina, assim. E que máximo. E E aí é isso, sempre foi muito curioso. Então, em Maringá, eu sempre fui muito bom aluno. E eu gostava de fazer atividades todas na escola. Então eu fazia pintura, pintura em tecido, pintura em nanquim, colagem, teatro, tudo tudo das relacionado ao artístico, artes. claro. Eu fazia, eu amava. Amava, 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 amava. E aí eu lembro de uma época que apareceu um curso lá em Maringá de Photoshop. Um curso livre. Fiquei interessado, fui fazer esse curso. E eu amei. Amei mexer no Photoshop. Eu ficava fazendo, sei lá, mudando a cor do olho das pessoas, sabe? Sim, sim, eu passei por essa fase Você passou também. por essa Eu fase? passei. E eu passava os dias no Photoshop, era uma brincadeira pra mim. E o Photoshop eu acho que ele foi essa ferramenta que me deu a possibilidade de pensar a imagem eh, na pós-produção. Tipo assim, acho que a gente. Uma coisa é você ver a imagem te fascina. Eu tô vendo que você tá nesse lugar incrível com esse abajur de tigre, esse murano sabe, é um lugar interessante. Outra coisa é eu pensar, e se eu registrar esse momento, e eu pegar esse registro, eu puder trabalhar essa imagem, não só na realidade, mas na minha imaginação. E potencializar, né, aquela Então, eu história. posso criar uma imagem que é o que eu tô vendo, o que eu tô sentindo, mas também o que eu tô imaginando a partir do que eu tô vendo. Sim. Então, o Photoshop, ele abriu pra isso. E aí foi naturalmente, eu queria muito uma câmera. Eventualmente meus pais, né, me deram minha primeira câmera, eu fiquei muito feliz, eu passava o dia fazendo foto, Então, ainda na adolescência, você se descobriu como fotógrafo. Que me também é uma descobri. vertente sua, esqueci de. Me descobri como fotógrafo e como videomaker, porque a câmera já fazia aqueles vídeos, não sei lá, Sim. 3 pixels, aquela câmera bem antiguinha, sabe? Sei, E aí eu claro. começava a mexer, aí eu acho que também tem essa coisa de ter da internet, então tinha os tutoriais, eu tinha muita curiosidade, como é que edita, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então eu acho que eu ia experimentando nesse lugar da inocência mesmo. Eu tava na escola, tava no ensino médio, e eu tava brincando de mexer com foto, com vídeo, com imagem. É, assim, você me falando isso até me remete a experiências pessoais, que eu acho que quando a gente descobre as coisas nesse lugar de paixão, quando você não tem nenhuma pretensão, nenhuma obrigação, provavelmente você nem conseguia conceber o que você virou hoje, no sentido de, né,
você quase que criou você é uma referência como diretor de filmes de moda, né? Isso tudo começou muito através de você. E é aí que a gente desperta essa paixão e a gente vê que aquilo realmente é uma vocação. Porque eu acho que é muito comum aos grandes criadores, as pessoas que se destacam, quando elas. Aquilo é delas, assim, você não tem essa pretensão de ser, né? Você naturalmente é. E a vida, eu acho que eu acho que a vida tem uma sabedoria, porque eu acho que tem interesses que nasceram comigo. Eu acho que eu botei esses interesses no mundo por acaso. E eu acho que a vida foi me colocando, me dando uns caminhos e me dando oportunidades que onde encontram o meu desejo. Sim, é Então, assim mesmo. eu eventualmente virei professor de inglês, contei, né? Sei Me dessa formei, história. né? Comecei a dar aula de monitoria. Aí comecei a dar aula de monitoria por uma mulher lá em Maringá que tinha uma Ops, que tinha uma confecção de roupa. Sempre uma confecção de roupa, Marco. A Sempre. gente tá A moda tava sempre. ali, a moda A te gente, encontrava. a gente tá sempre entre uma passadoria não é? Exato. E uma E arara. uma arara, um corte. É. E aí, ela tinha essa confecção em Maringá, e aí ela falou assim pra mim. Isso lá, eu, monitor dela no Fisk. Ela chegou um dia e falou assim, Isso super Marlon, novinho. super novinho, devia ter 15, 16. Aí ela falou assim, Marlon, é o seguinte, eu tenho uma marca de roupa, e um dia eu vou vestir a Madonna. E eu quero que todo mundo na minha fábrica fale inglês. Você daria aula de inglês na minha fábrica? Quero que todo mundo fale inglês, que um dia nós vamos vestir a Madonna. Aí eu falei, gente, que doida, né? E imagina que, e, obviamente, ela falou isso é, com uma blusa de cirrê, uma calça saroel, com estampa com 3 animal prints, aviamentos nos ombros, sempre essas mulheres exuberantes que a gente chama, Elaine, essa mulher exuberante. Aí ela falou assim, top dar aula na minha fábrica? Falei, topo. E aí eu comecei a fazer uma. E era muito engraçado, porque eu chegava na fábrica dela à noite, depois que acabava o expediente. Aí na copa, sentava as pessoas do corte, as costureiras, pessoa da limpeza, pessoa do administrativo, consultor, vender. Tipo assim, todo mundo numa mesa, na mesma mesa, e eu dando aula de inglês para todas essas pessoas, adultos. Eu com 15 anos. Que experiência Olha que experiência fantástica. louca. É. E Dentro dessa mulher, da fábrica dessa mulher que dentro da queria fábrica. vestir a Madonna. Exato. E a Elaine foi super importante pra mim, porque o marido dela, chama Leandro, ele é de São Paulo, ele é publicitário, e ele tem um histórico de televisão. A mãe dele era diretora do programa da Hebe, sabe? Aham. Ele fez a SPM, que é a Faculdade de Escrever também É fiz. isso que eu imaginei. Daí foi a tua referência pra que aquilo seria uma profissão, né? Provavelmente. E ele tinha meio uma agência pra cuidar das coisas da marca da Elaine. Uma agência interna, uma house, né, que a gente chama. E aí ele falou, esse menino leva jeito. E ele deve ter te influenciado a. E aí ele falou, você não quer trabalhar comigo, fazer o dia que você não tiver aula, trabalhar 2 vezes na semana aqui, ajudando nos catálogos, né? Na época não tinha rede social ainda, então não tinha Sim, essa conteúdo. quantidade de conteúdo que a gente hoje é obrigado a fazer. Não, a gente fazia era catálogo, site, flyer. Você não quer trabalhar comigo? Aí eu falei, quero. Então eu trabalhava à tarde com ele, alguns dias na semana, depois à noite eu dava aula na fábrica e eventualmente o Leandro e a Elaine começaram, porque assim, nessa época da minha vida, eu não tinha planos quer dizer, eu até tinha planos, eu queria muito sair de Maringá, mas eu achava que o mais longe que eu fosse chegar na minha vida era Curitiba, que é a Uau. capital do Paraná, porque lá tinha uma universidade federal com curso de publicidade, Maringá não tinha curso de publicidade na universidade pública e na época não era uma possibilidade para mim fazer uma universidade particular. Meus pais não tinham grana para pagar, minha irmã tinha feito pública. E então eu estava me preparando para tentar Federal de Curitiba, publicidade, que é um curso super concorrido, lá é tão concorrido quanto medicina, ou publicidade na UFPR. E aí
E o Leandro e ela me perguntando, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer o FPR, o FPR. E ele, gente, você tem que ir pra São Paulo, Marlon. Você é um cara de São Paulo. Você combina com São Paulo, você tem talento, você tem que fazer SPM. Tipo, você tem que fazer uma universidade à sua altura. Você tem que conhecer as pessoas de lá. Lá é o mercado que você vai brilhar. E eu ouvia isso, eu falava, gente, essas pessoas estão enlouquecidas, porque não Você se sentia distante da sua realidade. completamente distante da minha realidade. Eu não tinha coragem nem assim, nem de abordar isso com os meus pais, imagina. É uma faculdade caríssima, Faculdade caríssima, numa cidade. fora a infraestrutura de morar em São Paulo, né? Era uma coisa que assim, era fora de cogitação. E aí, Marco, é... e eles falando, e eu nunca cheguei nem a falar com os meus pais sobre isso. Porque eu não tinha coragem mesmo. E aí, uma vez, cheguei em casa, sei lá da onde, de algum curso, alguma coisa, e os meus pais falaram, Marlon, seus chefes vieram aqui. O Leandro e a Elane vieram aqui em casa falar com a gente. Eles falaram que você é um menino diferente, que você é um bom profissional, que você tem talento, é, e que eles têm certeza que a gente tem que te apoiar para você ir para São Paulo, fazer uma universidade lá e tal. E foi muito louco, né? Porque os meus chefes foram na casa dos meus pais para falar com eles, sem falar comigo, assim. E eu fico até emocionado. Eu tô quase chorando. Mas a gente... Ai, gente, Mas é muito lindo. São anjos mesmo, né? anjos, imagina. Isso não dá pra conceber que isso é só, né? Porque a gente escuta tantas histórias de pessoas que desmotivam e de repente você, enfim. Imagina se essas pessoas não existissem, né? Cara, e assim, minha mãe, coitada, minha mãe até hoje não deixou eu vir pra São Paulo. Ah, Até hoje eu tô ela se proibido. arrepende. Não, ela não se arrepende, imagina. Tô Meus pais me brincando. apoiam muito. Mas assim, essa conversa não foi suficiente pra ela, porque minha mãe tinha muito medo. Minha mãe é uma pessoa muito simples. Pessoa do sítio, sabe? Pra ela, São Paulo era uma coisa assim, nossa, faixa de Gaza. Pra ela, Aham, entendeu? sim. E, e aí eu peguei a ideia pra mim, vim fazer o vestibular, passei na SPM e tal. Sem saber como ia pagar, sem saber nada, só. E aí meu pai, quando chegou a época de se inscrever, eu falei, olha, é isso, o que que a gente O que que a faz? gente faz? Meu pai vendeu o carro dele, Uau. colocou o dinheiro numa mochilinha. A gente veio de ônibus para São Paulo, fazer a matrícula na SPM. Falou, juntei tanto, dá pra pagar tantos meses, ajudar no aluguel tanto tempo. Eu já mudei para São Paulo trabalhando, dava aula no Fisk Paraíso. Como eu ajudava aula no Fisk de Maringá, tinha contato, então arranjou emprego, dava uma ajudada. E aí eu comecei a SPM desse jeito, com dinheiro, sabendo que o dinheiro ia acabar, que era o dinheiro da venda do carro do meu pai. E eu tinha um prazo para, sei lá, conseguir uma bolsa, arranjar um emprego ou acontecer um milagre. É, e as pessoas, assim, você me falando isso, como as pessoas esperam as condições perfeitas para as coisas. Então, você veio fazer o vestibular sem nem saber como poderia fazer uma matrícula, fez uma matrícula ali com o dinheiro do carro, sem nem saber como seria ali os próximos meses. E a vida quer da gente coragem sempre, né? Coragem, Não tem jeito. coragem. Eu joguei Guimarães Rosa. E deu tudo certo, eventualmente. É muito engraçado, porque sempre o audiovisual, né, Marco? Sempre. Sempre o audiovisual. Na SPM, pisei lá, tinha um núcleo de imagem e som, que era tipo uma produtora. Me apaixonei por aquele lugar, ia lá todo dia, ficava obcecado. Comecei a, sabe, e aí, nanã, aí tinha um estágio voluntário. Precisava de gente pra ajudar lá sem ganhar nada. Fui. Aí abriu uma vaga de estágio, ganhando bolsa. Prestei a vaga, passei, consegui a bolsa. Que Aí no maravilha. segundo ano, tipo assim, aí teve uma vaga pra funcionário, não era nem estágio, que aí ganhava bolsa e salário. Olha, Tá vendo como as coisas foram acontecendo? tinham que ser, tinham que ser. Então, tipo assim, é uma loucura pensar que isso aconteceu, assim, que é uma coisa que era tão inimaginável pra mim virou a minha realidade. É, através do mérito, da coragem, do dom, do que o místico tinha preparado. Eu acho que tem
muita vontade de viver, tem muito mérito, mas tem muita sorte também. É. Tem muita coisa, tem muita a vida, É ela coisas que a gente não explica, né? não Que é explica. sorte, é destino, é Deus, é o que a gente quiser chamar. Mas tem um dedo aí, mas muito mérito também, né? São Paulo, Selva de Pedra, chegou, fez seus estágios. E qual você acha que foi o primeiro passo de carreira mesmo? Porque até então a gente está falando de coisas e referências que estavam te construindo para você se jogar no mundo. Então, qual foi, assim, é, não essa virada de chave, mas assim, esse primeiro passo que você falou, putz, estou no mercado. Agora eu me vejo como parte desse jogo. Eu acho que foi quando eu comecei a trabalhar numa empresa mesmo. Eu estava na faculdade ainda, eu trabalhei, quer dizer, eu trabalhava na SPM, era uma empresa, mas eu era funcionário e aluno, eu tinha muita liberdade para experimentar, sabe? Marco, lá na SPM eu fiz cada coisa. Eu Porque, imagino. tipo assim, eu tinha um chefe, é sempre um chefe louco, gente, de um chefe que parece a pessoa mais Centrada. centrada e careta do mundo, e ele era a pessoa que mais, assim, e foi na época dos blogs. A gente fez um blog chamado Mara Maraô. A gente fazia entrevistas, cobria Fashion Week. Eu e minha amiga Miriam, que era minha dupla na época, a gente pegava a câmera, ia, fazia, editava, virava à noite. E aí a gente fez um documentário, a gente foi experimentando, experimentando. Mas tudo isso ainda nesse lugar da faculdade, que tem uma liberdade para você errar. Que acho que hoje em dia as pessoas elas têm desacreditado o processo educacional da faculdade, Do valor disso, né? o valor da educação, de você ter 4 anos ali é, para você enlouquecer, para você testar, para você experimentar, para você ler uma coisa que nada a ver, para você conhecer uma matéria que você nunca imaginava. A gente hoje em dia parece que a gente tem que ser tão prático. Então não tem que ser matérias bem práticas para ensinar a fazer aquilo. E a vida não é sobre praticidade. A vida é sobre paixão. É sobre Sim. você fazer coisas que não têm nenhuma função útil. É, e quando você vai direto para o mercado, acaba que você é meio podado pela necessidade da entrega, pela necessidade comercial. E ali naquele ambiente você tem passe livre, né, para Gente, fazer é o que você muito quiser. bom você poder fazer uma doideira sem ter que ninguém aprovar, sem ter que sabe? A sua maior preocupação é se vai passar de ano. Eu amo, eu sou muito grato e eu adoro a experiência que eu tive na faculdade, na SPM. Sabe? Eu acho que estudar e ter um tempo pra, Sim, sabe? É muito sim. importante. Com a cabeça livre de cobranças, né, e de entregas. E teu primeiro emprego fora da faculdade foi. A Chili Beans. Ah, estivemos juntos, inclusive. Estivemos Você juntos, inclusive, dirigindo, olha que loucura. Você entrou na Chili dirigindo. Beans como o quê? Eu entrei na Chili Beans. Gente, como que chamava o nome da minha vaga? Era, sei lá, assistente de marketing, era alguma coisa assim. Eu entrei na Chili Beans, eu tava na faculdade ainda, fazia à noite o curso, e eu entrei. Sabe aquela vaga menina do marketing faz tudo? Aham, opa. Tipo assim, esse menino, ele mexe com foto. Faz alguma coisa de vídeo, sabe? Ele foi formado em marketing, né? Eu cursei marketing. E a gente precisa de alguém para ajudar aqui, meio fazer um pouco de tudo no marketing. Ajudar com e-commerce, fazer até as fotos do e-commerce da Chili Beans. Faz tudo mesmo. Aaron faz tudo, tudo. Então eu entrei nessa vaga de faz tudo, assim. E, e essa época é também uma época onde as redes sociais, tal qual a gente conhece hoje, estavam começando a ter alguma relevância. Uhum, Então, tipo assim, quando eu entrei na Chile, Instagram era uma coisa que ninguém tinha, praticamente não existia. Era uma coisa, sabe? Uma ou outra pessoa conhece. uhum. O Orkut já tava no fim, mas era uma época que o Facebook tava acontecendo. Lembra dessa época do Lembro, Facebook? lembro, lembro, lembro. Provavelmente ali 2010, 2011. E acho que também foi aí que as pessoas começaram a entender o papel que a internet e a rede social teria Mas principalmente a rede social. nessa época eles não entendiam, porque É. era uma empresa gigantesca, tem, sei lá, 1.000 pontos de venda, a Chili Beans é enorme. E eles tinham uma estratégia de comunicação que era televisão e rádio. Igual Que falasse com a massa, né? falasse com a massa. Né? Até pouco tempo atrás, o investimento das marcas era TV. Sim. Né? O Brasil inteiro via TV, todo mundo via novela.
as redes sociais não tinham essa relevância. Então, o investimento era TV, 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 TV. E a rede social era coisa assim, deixa o menino da rede social fazer. Não tinha investimento Sim. na rede social. Era, bota o menininho pra fazer, qualquer coisa. O que era maravilhoso. Porque, como não tinha esse peso que tem hoje a rede social, Uhum. e eu tinha carta branca pra fazer o que eu quisesse, parecia que eu tava experimentando, só que com uma marca de 100 mil pontos de venda. Te Mil pontos proporcionou de novo um lugar que você poderia ser livre criativamente, né? Quase livre, né? E aí é quando começou a nascer essa palavra conteúdo. Aham. Porque hoje em dia conteúdo é qualquer coisa, a gente fala de conteúdo o dia inteiro. É uma palavra que também não significa é tudo e é nada, né? Sim. Mas nessa época, eu acho que tinha uma diferença entre publicidade, propaganda. Então, tipo assim, o comercial que vai pra Globo, o anúncio que vai pra revista, o evento de lançamento, tudo são estratégias de marketing, de publicidade, de propaganda. E o conteúdo, ele era tipo assim, aquele extrinha que alguém pode fazer, Sim. postar e Pra preencher aquilo ali que tá começando a existir, né? sem investimento. Tipo assim, então Aham. uma coisa que a gente não vai gastar R$ 1 com conteúdo. E como eu já sabia fazer foto, só sabia fazer vídeo, tinha desenvoltura, tinha as ideias, e tinha liberdade, que é uma coisa que é difícil também ter uma empresa, eu ia fazer, amigo, eu fiz cada coisa de conteúdo na Chili Beans, assim, bizarro. Eu levei a Constanza Pascolato fazer tatuagem, num lugar chamado Baratatu, com uma Mentira. tatuadora que tinha uma cobra, sabe? Aí, Coisas loucas loucas mesmo. mesmo, imagina. A gente fez um negócio com o Iggy Pop. Eu levei. Vixe, o Iggy Pop, isso é tudo. A gente pode falar disso depois. Eu fiz uma campanha digital. Que hoje em dia toda campanha é digital, né? Mas Hoje é naquela época tudo campanha tudo é digital, mas digital. naquela época Naquela nada época, era. se era digital, era menor. Com a Rita Lee, lá no escritório da Chili Beans. Ela com Uau. capacete de Daft Punk, assim. Obviamente, a ideia estava ali, a ideia louca era sua, mas de alguma maneira alguém viabilizou isso pra você. Como funcionava? Não, assim, as personalidades, as coisas eram negociações comerciais, Ok. né? Então são pessoas que assinaram coleções com a Chili Beans, que faziam, né? Normalmente coleções em parceria, foi uma época do boom dos co-brandings. Aham. E aí era sempre assim, tipo, você tem a coleção, tem a celebridade, tem a verba de campanha, Que era feito que é separado. feito separado. Às vezes não tinha nem verba de campanha. Então o que que a gente vai fazer para comunicar? Conteúdo. Porque a ideia naquela época é que conteúdo custa quanto? Nada. Nada. Conteúdo é o Marlon, não é? Sim. Ele é o conteúdo. Então ele vai lá e faz. Tá É, aqui uma, dentro, é é nosso. a câmera na mão, me ideia na cabeça. Então, eu acho que vinha disso. Na verdade, vinha de uma falta de recurso mesmo. De uma falta de. Gente, só que não tem verba para local estúdio e não sei o quê. Vamos fazer aqui mesmo. Vamos fazer com o menino. Sim. Então, eu acho que vinha um pouco disso da necessidade. E eu acho que isso formou, eu imagino, né? Você me contando isso agora, que te formou muito também no teu estilo, que obviamente hoje você tem o seu estúdio, hoje você trabalha com uma equipe grande. Para quem não sabe, assim, de assistente de conteúdo, hoje você dirige muitas campanhas da Chili Beans, que é muito legal também. Mas quando eu te conheci, isso deve já ter alguns, sei lá, 8, 9 anos, quase uma década. é, Era muito uma característica sua, assim, que você estava sempre com uma câmera, um bastão e fazia sempre algo que ali era E extraordinário. suando, suando, Muito suando. suor, que na verdade não era muito com pouco, assim, né? A tua disposição, a tua mente criativa era os grandes, né, ingredientes dessa receita é, tão de sucesso. Mas você me contando isso me fala, putz, até hoje, se precisar, você vai lá, com bastão e com a câmera, obviamente com outra experiência, com outra bagagem, mas eu acho que isso define você, vou fazer o melhor com o que eu tenho. Amigo, posso falar uma coisa? Eu acho libertador. Eventualmente, eu. Essas perguntas. Voltando, eu mais novo, assim, né? Queria ser publicitário, queria achar uma profissão que enquadrasse tudo que eu queria fazer. Não existia a profissão videomaker. A profissão videomaker, ela é muito recente, porque ela nasce com a popularização das câmeras. Uhum.
ter uma câmera que faça filme até, porra, quanto tempo aí, Lucão? Uns 15 anos atrás? Era uma coisa muito. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. Inclusive a plataforma para você publicar esse conteúdo, porque ou você era um diretor de TV, de comerciais e de coisas de TV, e a plataforma era a televisão, e com a popularização da internet, também das redes sociais, que foram surgindo essas plataformas hoje, TikTok e um milhão de coisas, mas Exato. Nasceram novos meios, sim, a tecnologia avançou, ficou mais barata. Não estou dizendo que é barato ter uma câmera, mas estou dizendo que hoje em dia muito mais pessoas têm acesso, né? Antigamente era raríssimo. Imagina, antigamente não tinha nem câmera digital, era feita em película, sim, filme. E isso a gente está falando de 50 anos. É muito recente. é muito recente. Então, já vou chegar na sua pergunta. Eu acho que quando eu entendi que eu era um videomaker, o que é um videomaker? É uma profissão nova que não existia quando eu entrei na faculdade, mas ela aconteceu quando eu saí, já existia. E o videomaker é o profissional que faz todas as etapas do processo audiovisual. Então, o videomaker, ele é aquele que tem a ideia, grava, capta o som, pesquisa a trilha, edita, publica. O videomaker, ele é o processo completo. Então, o videomaker, por definição, é esse profissional que faz tudo. Tudo do vídeo. Ele sozinho faz um vídeo completo. E eu tô te falando isso até porque, sabe, amigo, por muito tempo eu tive até um preconceito ridículo de me definir ou de ser chamado de videomaker. Porque parece que se você é videomaker, você é menos que um diretor. E eu acho que tem essa percepção no mercado. Não tem, gente? Você é, na verdade, você é também o diretor. Você é o Exato. diretor, você é o cinegrafista, você é a pessoa da trilha, você é o editor, É. tudo Nós temos dois videomakers aqui gravando esse ao mesmo ao tempo. mesmo tempo. E Eles podem ter. diretores também. Exatamente, eles estão dirigindo. Então, mas eu acho que quando a gente. Tradicionalmente, o diretor é aquele cara que chega no set, que manda, que não sei o quê, que faz acontece. Ah, bota a luz, bota. Essa imagem que as pessoas têm do diretor, né? Parece que para o diretor ser respeitado, ele tem que botar essa banca. E tem uma hierarquia no mercado que as pessoas assumem que um videomaker é menos que um diretor. Mas eu tenho muito orgulho de ser um videomaker. Eu também sou um diretor, mas antes de qualquer coisa, eu sou um videomaker. E você só é um diretor tão bom quanto você é porque você um dia e ainda se permitiu ser um videomaker. E eu não tenho nenhuma vergonha de chegar na captação. Posso dirigir a campanha mais foda do mundo, filme com a Madonna. Não tenho nenhuma vergonha de chegar com a minha mochilinha. Sabe, tudo bem, eu tenho uma equipe hoje, mas se eu precisar chegar com a minha mochilinha, carregar minhas baterias, estabilizar meu gimbal, sabe? Microfonar a pessoa, botar, eu vou fazer com maior orgulho, Não, e com muita qualidade. com Com orgulho, muita com qualidade, qualidade. com respeito pelo meu trabalho, É. sabe? Sim. Isso abriu portas para muita gente, você sabe disso, assim, que você virou uma referência, assim. É, inclusive de um formato, assim, de tipo de edição, uma coisa mais rápida, que capta a tua atenção instantaneamente, que dura talvez menos tempo. Você foi percebendo ou foi algo que foi natural? Era tipo, você foi criando e entendendo que dava certo. Foi natural. Tudo natural. Nada que eu fiz foi pensado, planejado. Aliás, não sei nem o que vai ser da minha vida amanhã. É, tudo foi acontecendo. Eu acho que é isso. Eu acho é, você é um ser humano, ali na sua frente tem um outro ser humano, você tem uma situação e você precisa contar uma história. E você tem tais ferramentas. Você tem uma câmera e um bastão. E aí, o que você vai criar a partir disso? Então, parece que é pouco, né? É pouca coisa. Uma câmera já é muita coisa. Ter uma Sim. câmera já é muita coisa. Aí, se você tem uma câmera e uma fonte de luz, já são duas coisas. E aí, você tem um ser humano
que você pode dirigir ali, E disposição disposição. Então para você tem criar. Então isso é matéria-prima para o nosso trabalho. Exato. É algo que eu gosto de repetir, porque as pessoas, principalmente as gerações novas, elas não têm noção disso. Se você não é capaz de fazer muito com pouco, na hora que você tiver muito, talvez você também não saiba o que fazer. Porque eu acho que é primeiro passo. Farei muito com pouco, né? É até ruim para mim, porque, por exemplo, às vezes hoje tem trabalhos que eu preciso de ter uma estrutura muito grande. Eu fico até. Às vezes até me atrapalha, sabe? Sim, de ter que prestar tanto atenção em tantos pessoas para dirigir, Exato. equipe, equipamentos, porque você é de outra formação, né? Que é muito bom, que é maravilhoso. É Acho muito mais maravilhoso. fácil fazer o caminho inverso. Mas, por exemplo, eu sou um diretor que opera a câmera. Sim, Porque tem vários tipos de diretores, né? Tem diretor que não pega na câmera, que tem os a cinegrafistas maioria, ali, a a maioria. maioria. Só dirige, né? Já é Não, bastante coisa. já. Eu até gosto de fazer assim, mas eu sinto falta. Parece que eu dirijo melhor se eu tiver uma câmera na minha mão, se eu estiver vendo pela lente. Claro, claro, porque você ali você já adianta, né, uma grande parte do processo, porque quando você quando você é o videomaker, você já tem que meio que gravar editando, gravar na cena certa. A gente fez outro dia uma publicidade para Chili Beans e lá foi inclusive muito rápida, porque a gente não ficou precisando fazer várias câmeras, vários ângulos, e isso é muito até mais produtivo, né? Eu acho que isso é quase que se as pessoas A gente se fez ligarem, é três uma câmeras. tendência. A Oi? gente fez três câmeras. É. Quando você conta isso, realmente acho que facilita partes do processo, e você, né, não, foca no que precisa É. focar, né? E o mais importante, Marco, a gente gosta de trabalhar junto, a gente trabalha bem junto, porque a gente gosta de se divertir É trabalhando. isso, com certeza. Aquilo vira um prazer, né? Vira um ambiente criativo, independente se é para uma marca ou se é para, né, um conteúdo autoral de uma pessoa, que também hoje em dia isso virou uma super tendência. Eu quero logo chegar lá também, que tem muito seu dedo aí. Uma grande matéria-prima da sua carreira são as musas, as mulheres, que vai desde Fernanda Young até Sabrina. Queria que você contasse, assim, bem livremente, um pouco sobre cada uma dessas mulheres, assim, e como elas te formaram, quais foram definitivas mesmo. Acho que todas, obviamente, agregaram em algum momento e de alguma forma, mas como elas foram te moldando, né? Como se Ai, é, tem gente que mexe com a gente. Não tem? tem gente. Opa! E se não mexe, tem alguma coisa estranha. Tem gente que mexe com a gente. E, e, e é isso, assim, eu acho que você falou da Fernanda Young. A Fernanda Young era meu ídolo. Ou minha ídola. Tanto Tanto faz. faz. O importante é ela ser glorificada como ídola ou ídolo. Ela ainda é. Ela não tá mais nesse plano, mas ela vive em mim, vive em tanta gente, assim. A Fernanda, é, ela é essa artista também, essa multi-artista, né? Eu sei que ela gostava de se definir como escritora romancista. Ela te orgulha, fala, eu sou romancista. Mas ela era essa pessoa, essa artista, multi-artista. Que é muito parecido com o que você é, né? Porque você é roteirista e fotógrafo e videomaker e É. cineasta, né? A Fernanda, era essa multi-artista e ela me tocou muito jovem. Eu lembro que eu conheci a Fernanda através de um livro que eu comprei num sebo em Maringá, eu era adolescente. O livro era O Efeito Urano. É... Gente, eu achei aquele livro tão diferente de tudo que eu tinha lido na minha vida. Achei aquilo tão. Eu falei, gente, quem escreveu isso? E foi ali que você conheceu. Foi ali. E aí ela já tava no GNT, tinha coisas no GNT, ela foi ser justa. Comecei a procurar, pesquisar. E, e cada vez que eu via ela, ou que eu ouvia ela falar alguma coisa, ou que eu lia um novo livro dele. Aí depois eu li Vergonha dos Pés, que é um livro assim. O livro da minha adolescência, Vergonha dos Pés. E é engraçado como essas pessoas vão sendo apresentadas pra gente. Eu tive isso com a Britney Spears. Eu vi Mentira. um clipe dela, Baby One More Time, ali no comecinho.
Eu falei, gente, quem é ela? Daí vai gerando uma obsessão na gente. A gente quer ver mais e consumir mais o trabalho daquela pessoa, né? É, É muito louco isso, é né? muito louco. É muito louco. E é isso, fui obcecado por ela. Eu era fã. Quando eu mudei pra São Paulo, ela tinha um programa no GNT chamado Irritando Fernanda Young. Sim, Você lembra desse programa? icônico, claro. Icônico, um melhor programa de entrevistas de todos os tempos. E logo que eu mudei pra São Paulo, eles iam começar a gravar a temporada 2, que ia ter plateia. Aí eu falei, não, Essa é a minha eu oportunidade. preciso me enfiar na plateia desse programa. Mandei e-mail, sei lá pra onde, bati na. Consegui. Fui lá participar. Inclusive, eu tô em várias plateias. E nesse programa, a plateia, ela fica Você atrás. virou habituê da plateia. Virei habitué, fui em vários. E a plateia é parte do cenário. Então, se você procurar no YouTube alguns programas, dá pra me ver na plateia, assim. Eu vou procurar. Bem novinho, assim, sabe? Sem barba, cabelinho raspadinho, assim. Um garotinho de 17 anos. Eu imagino que ela ali foi te reconhecendo, né? Falou assim, quem é esse menino aqui? Primeira vez que eu fui no programa, na plateia, um cara X, uma pessoa lá chegou e falou assim: Ah, você veio por agência? Porque tem agência que manda a gente pra plateia, né? Eu falei: Não, não, eu sou fã. Eu mandei e-mail pra participar, eu sou fã. Aí ele: Ah, que ótimo, a Fernanda tá feliz, tem fãs também, se quiser depois conhecer ela. Eu falei: Quero. Aí no final do programa eu fui no camarim. Ou foi no começo? Fui no camarim. E eu lembro até como ela tava. Ela tava. Ah, eu tenho essa foto, posso te mandar. Tirei uma foto com ela esse dia. A gente vai Ela postar. tava com um vestido azul, uma lace uma lace preta, assim, bem alisada, Chanel meio Cleópatra. Ela tinha um piercing no freio aqui. E eu lembro que eu entrei, ela olhou pra mim e falou assim: Nossa, tão branquinho, parece um vampiro. Ela falou uma coisa assim. E eu comecei a ir em todas as plateias, ela me reconhecia. Os anos foram passando. Aí, eventualmente, anos depois, 10 anos depois, na Tully Beans, eu tive a chance de fazer um documentário com ela, um mini doc, E ela te um batizou, né? Te conteúdo. deu uma carteirinha, que eu acho uma das coisas mais Ela fez uma fantásticas. E carteirinha o de que que artista diz? pra mim. A noite que a Fernanda morreu, eu estava numa noitada daquelas, com minha amiga Antônia Peta, que você conhece. Claro. Eu e a Antônia, a gente às vezes a gente se encontra pra beber vinho, e a gente toma garrafa de vinho, a gente lê poesia, e a gente ri, a gente chora, a gente escreve, a gente... Amiga artista, né? A gente tem essas Jornalista, escritora jornalista, das artes. escritora, amiga maravilhosa, ser humano nota mil. E tava com a Antônia, e aí a gente tava numa noitada assim de vinho. E aí tarde da noite, madrugada, assim, falei, nossa, tô, preciso ir embora, porque tá ficando tarde, amanhã eu vou estar podre, né? Preciso trabalhar amanhã e tal. Beleza, beleza. Fui embora. E a gente tava num momento de recitar, um falar poemas que gostam pro outro. A gente tem isso, às vezes, depois do vinhozinho a gente lê poesia. Um pouco profundo, né? E aí, é... Ah, vou chamar o táxi, táxi chegando, botei calçado, blusa. Aí, falei, nossa, Antônia, eu não falei pra você o meu poema favorito, que é um que eu acho que é a sua cara. Acabei de lembrar do poema. Aí ela, qual? Eu falei, um da Fernanda Young. Aí eu recitei. Eu acho que, se eu não me engano, é... Nada é bom pra mim. Aprenda. Pareço bela, mas sou essa, bem estranha e muitas vezes doente. Não se deixe levar pela minha tradução de My Funny Valentine. Eu sou a mais escrota do bairro de qualquer cidade. Mas irei mudar a cor do meu cabelo. E não será por você. Eu vou te contar a minha história. E você vai achar que é mentira. Tudo que posso dizer é: fique. Hoje não é nosso dia, mas fique. Veio assim, aí eu falei, aí a Antônia, nossa, você quer. Beijo, beijo, entrei no táxi. Eu entrei no táxi, deu 2 minutos, a Antônia me liga. Marlon, a Fernanda acabou de morrer. Você viu? E eu acho muito louco que na hora que ela morreu, me veio do nada. 3 da manhã, 4 da manhã, sei lá que horas eram. Veio essa poesia dela em mim. Então, eu acho que é uma coisa tão mágica, né? Do, Claro. do ídolo, do ídolo com o fã. E como a gente acaba se conectando com essas pessoas, né? Assim, num plano muito mais profundo do que só admiração, né?
muito mais que admiração. A Fernanda é tudo que eu mais queria ser na minha vida. Eu queria ser a Fernanda. E até hoje, se eu tô perdido, se eu tô, sabe, sem ideia, se eu tô esquecendo de mim, eu volto nas coisas dela que me alimentaram desde cedo, que me nutriram. E como é a carteirinha que ela deixou pra você? O que que diz? Eu esqueci já, mas é um negócio que me chamou tanta atenção. É uma carteirinha de artista. Quem desenhou é a Estela, filha dela, e que desenhou bonitinho minha carinha, assim. E é uma carteirinha de licença artística. Tem meu nome, data de nascimento e tal, e atrás tá escrito assim, é, aceito na maioria dos sistemas na maioria dos planetas do sistema solar. Essa carteirinha permite e garante a criação de arte onde quer que seja, faça ela sentido ou não. Que é você. É, Que é você. Que demais. E, obviamente, ali você começa a se conectar com a arte, o entretenimento, né? Que eu acho que a Fernanda ia muito além disso, até você chegar no mais puro entretenimento, que é outra história que eu amo sua, que é quando você fez a foto da capa da Pablo, né? da Logo ali no Pablo. começo. Gente, aquilo foi muito engraçado. Nossa, eu tenho até outras fotos que eu nunca publiquei, que eu posso te dar pra você Manda botar tudo no. pra gente. Eu conheci a Pablo numa reunião que eu fiz com a Luísa Posse. Sabe a Luísa? Claro, filha da Maravilhosa. Zizi, maravilhosa. A Luísa. Eu conheci a Luísa fazendo um conteúdo pra Tully Beans. Sempre no Sempre. conteúdo. E aí ela gostou de mim, eu amei ela é maravilhosa. E ela falou assim: ah, você não quer fazer a capa do meu próximo álbum? Aí eu fiz, fotografei na minha casa na época. Fiz os layouts e tal, e encontrei ela numa reunião para apresentar as ideias. Foi uma reunião no Mix, era Mix, o Mix aqui da Melo Alves, lembra que tinha o Aham, Mix ali, que tinha sim. uma sobreloja? Encontrei ela, e nessa reunião, ela tava com uma amiga, Pablo, que, que tava fazendo figuração em um clipe dela. Olha que engraçado, o Pablo tá fazendo figuração no clipe da Luísa, o clipe de Insight. Depois eu vou te mostrar, já viu esse clipe? Não, nunca vi, vou querer Depois ver. você vê a Pablo, é muito engraçado. E o produtor musical da Luísa, que é o Gork, também estava produzindo a Pablo e eu acho que ela já tinha lançado um hit, que era Open Bar no YouTube. Aham, que foi quando ali ela estourou, Você né? duvidou do Aham, que meu... era uma versão daquela música Lean On, né? É, isso aí. E aí eu lembro na época eu era marketing da Chili Beans ainda, convidei a Luísa para ir no navio da Chili Beans. Luísa não podia, mas a Pablo poderia. Aí a Pablo, eu vou. A Pablo não era famosa ainda. Quer dizer, ela era famosa já bem Já era conhecida, no né? Mas. YouTube, ela tinha um hit do YouTube. Aham, É conhecida. Aí a Pablo foi no navio da Chili Beans Fashion Cruise, que maravilhoso. eu chamava de Fritanic, que era uma loucura. Aí lembro que ela foi e a gente fez umas fotos no navio. Tem uma foto dela em cima do, de uma bancada, assim, do buffet, comendo um hot Era tudo que dog. você precisava, né? Uma drag num navio de uma marca de óculos. Uma loucura. Uma loucura. Aí a gente fez umas fotos, mas a gente fez umas fotos doidas, assim, bem sem compromisso, sabe? Se divertindo. E aí, um tempo depois ela me mandou uma mensagem dizendo: eu vou lançar um álbum. Tem uma foto que você fez bonita minha lá. Posso usar de capa? Eu falei: pode, claro, segue em alta. Nananã, segue em alta.jpg. Que foi o álbum que ela estourou, né? Aí os meses se passaram, sabe, uns 4 meses depois ela mandou uma mensagem assim: seguinte, emagreci 14 quilos, quero fazer fotos novas pro álbum. Vamos inventar um negócio? Vamos. Aí ela falou que ela queria, fiz um mood board, criei um conceito. Eu também sou diretor criativo. Dos melhores que eu conheço. Criei o conceito, apresentei pra ela. Ela gostou e o conceito que eu tinha criado era todo com base numa imensidão de manequins. Porque eu acho que drag e manequim tem uma coisa em comum, que é essa coisa de É uma tela. montar, desmontar, Aham. né? Você bota o braço, tira o braço, bota a peruca, tira a peruca. Sim, Eu acho que total. tem uma semelhança. E eu queria fazer ela numa multidão de manequins, assim, meio sem saber quem que era ser humano e
quem era de plástico, quem era humano ali, sabe? Adorou a ideia, vamos, bora, bora, bora. Aí eu fui produzir isso. Imagina, porque isso é uma época que não tinha produção executiva, não Sim. tinha nada. Não tinha Hoje tem, dinheiro. hoje tem uma função pra todo mundo, né? Ainda mais Hoje, ali uma artista que tava começando, né? imagina, hoje facilmente é um trabalho com 30 pessoas É. pra fazer acontecer. Era a gente. E aí eu fui ver quanto é que custava um manequim, né? Um manequim. Muito caro, né, Marco? Muito caro. Muito. Muito caro. Muito, muito, muito. Falei, gente, eu queria centenas. Vou ter que. O que que eu posso fazer? Pensei, eu vou no Bom Retiro. Pra quem não é de São Paulo, o Bom Retiro é um bairro que. De moda um pouco mais De moda popular, mas que popular. tem muitas lojas. E tem E todos os artigos e artigos pra de loja. loja. Uhum. Cabide, arara. E aí eu falei, bom, eu vou achar uma loja lá que eles me emprestam. Aí fui de manhã, passei um dia batendo assim, de porta em porta, na lojinha, oi, tudo bem? Vocês emprestam manequim? Ai, gente. Sei lá, eu falei com uma pessoa que falou com outra, que falou com outra, que cheguei não sei aonde, que a mulher falou, nossa, a gente tem um galpão. A gente não fabrica mais manequim aqui no Brasil. Ninguém faz mais no Brasil, é tudo feito na China hoje. Mas a gente fabricou durante muitos anos e a gente tem um galpão, tá meio abandonado, com tudo de estoque que a gente tinha, coisa quebrada, coisa velha. Mas assim, milhares de peças. E não tem nem energia elétrica lá. E é um galpão, tipo assim, porta de madeira, com cadeado, sabe? Uma coisa bem de filme. Sim. Quase cena de filme de terror, né? Tanto que ela falou assim, a última pessoa a usar esse lugar foi o Zé do Caixão, que gravou um filme lá, nos Olha anos aí. 90. Olha aí. Cena de filme de terror. Cena de filme de terror. Aí eu falei, nossa, perfeito. Posso lá ver? Fui lá ver, aí abriu a porta, né? Aí Perfeito. saiu rato, barata. Perfeito. Eu achei perfeito. Falei, gente, pronto, melhor que isso. E aí foi isso. Aí a gente, na época eu tinha um assistente que era o Bruno. A minha câmera um flash. E a gente chegou super cedo lá, elas emprestaram um galpão. Aí tinha um boteco na frente pra gente poder usar o banheiro, usar a pia. Aí eu mesmo fui tirando os manequins mais conservados, Montando limpando um a ali. um, montando. Set designer. A Pablo fez a roupa dela. Ela falou assim: tô afim, quero fazer uma coisa de meia calça, vou trazer umas meia calça, cortar. Ela cortou, ela trouxe várias meias calças, cor do tom da pele Uhum. dela. Ela cortou O fundo, né? Dá pra fazer o, blusa. ela É, pra quem não sabe, meia calça é um dos possibilitadores de 1 milhão de peças de roupa. Você faz blusa, você faz calça, você faz meia calça, aí, manga, aí a Pablo, touca. ela mesmo, fez toda a roupa dela. Imagina, não tinha stylist, ela não tinha maquiador, ela fez a maquiagem. Aí ela foi com uma lace preta, que ela falou assim: quero trazer uma era nova, já fui loira em open bar, agora quero ser. E a gente passou o Morena. dia ali fazendo essas fotos. E virou a capa E é do uma álbum que é, Vai Passar Mal. que é um marco na carreira dela, né? Foi o É, álbum que acho que ela estourou, essa música ela estourou. E é muito incrível. E foram surgindo outras musas, né, na sua vida. foram. Cara, uma pessoa que eu acho que não tem como a gente não falar é a Sabrina, que a gente tem uma. Vocês já até ganharam prêmio, né, juntos de A filmes. Eu acho que sim. gente ganhou um prêmio? Está no Google. Mentira, eu não tô sabendo que eu ganhei um Sim, tá no prêmio. Google, mas tá no Google. Não dá Gente, pra que prêmio acreditar é tudo que tá no esse? Google, mas prêmios internacionais. Eu li isso sobre Prêmios você lá. Nem eu sabia internacionais. disso, mas se o Google disse, eu tinha certeza que era. Gente, foi premiado, Mas eu nem então, se, sei. então, se esse prêmio não existe, eu estou te dando. Porque Mas, realmente foi um marco, foi uma virada nessa história do mercado do entretenimento, depois da influência. É, né, a Sabrina sempre foi essa figura icônica, montadíssima, um personagem, mas começou a ser registrado isso em vídeo, né? E como foi esse eu, encontro? eu acho que o meu encontro da Sabrina foi o clássico a unir a fome com a vontade de comer, sabe? Eu também conheci a Sabrina sem querer, fazendo um bastidor de um trabalho, sabe? Aquelas coisas. Aquelas coisas. Era uma campanha de alto giro, de uma marca fitness, que é Uhum. de Maringá, inclusive, você Sim. acredita? Alto giro de Maringá. Alto giro, a Sabrina tava grávida da Zoe, gravidaça, assim. Alguém me convidou pra fazer uns bastidores, uma coisa bem assim. Aí eu fui.
meu cantinho, minha câmerazinha ali, fiz umas imagenzinhas. E aí, no final do dia, falaram assim, a gente queria postar um meu teaser. Sabe, um vídeo curtinho, meio revelando que vai ter uma Uhum. coisa, vem coisa por aí, um vídeo. Criar aquele Mas a gente. suspense. Só que a gente queria postar hoje. Você consegue editar agora? Eu falei, consigo. Abri o computador, importei o material, trilha, 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 trilha. Lembro até da trilha branca que eu usei. Uma coisa super simples. E aí a gente postou, foi um sucesso, eles adoraram. Nessa época não tinha nem Reels, nem Stories. A gente postava quadradinho no feed, os vídeos. Aham. E aí um tempo depois, aí a gente se conheceu e um tempo depois, é, a equipe dela, o Gui da equipe dela, me ligou e falou assim, né, a gente não tinha intimidade ainda. Oi, Marlon, você também faz coisa para YouTube? Que o nosso videomaker, a Sabrina tá indo na quadra da Gaviões, que ela vai receber o prêmio de rainha da bateria, grávida, e o nosso videomaker teve um problema, não vai poder, você faz coisa de YouTube? Eu falei, faço. Peguei, isso foi na hora, ele ligou, vem agora, correndo. Aí eu fui, fiz esse vídeo de filme mais documental dela. E é isso, aí ela começou a me chamar. E é engraçado porque a gente criou essa história, fashion filme. É uma coisa que hoje em dia também a gente perdeu um pouco da noção do que isso quer dizer, do que significa fashion film. Tudo é fashion, Banalizou. é tudo e é nada. Essas palavras que podem ser qualquer coisa. Sim. É um conteúdo, é um fashion film, né? Mas é, também lá, eu- fashion film é uma linguagem que eu conheci muito novo no YouTube, através do Nick Knight. Uhum. O Nick, Grande fotógrafo e também. o Nick Knight, assim, eu não sei se eu tô errado, mas ele é a pessoa que inventou o fashion film. Sim. Eu diria, não sei se é quem inventou, mas Mas foi um dos grandes marcos, é né? um dos grandes marcos. E ele tem o Show Studio, que é essa produtora multicultural, artística. E acho que ele institucionalizou o que é o fashion film. E ele fazia fashion film lá nos primórdios do primórdio do primórdio do primórdio e postava no YouTube. E eu assistia esses fashion filmes, que é uma linguagem que, por definição, é experimental. Então, o que era o fashion film? Era uma modelo com uma roupa doida, no vento, em preto e branco, em câmera lenta, fazendo movimentos estranhos, com uma trilha experimental. E os fashion filmes dele tinham, sei lá, 7 minutos, 8 minutos, 13 minutos. Era 13 minutos da Raquel Zimmermann se estribuchando no chão. Sim. Eu amava isso. E eu sempre gostei dessa linguagem do fashion film. E tanto que na faculdade eu tentava fazer, muita da minha experimentação era nesse lugar do fashion film. E aí quando eu conheci a Sabrina, eu acho que eu tinha uma demanda reprimida de fazer fashion film. E ela era o prato cheio, né? Que é moda o tempo inteiro. Moda o tempo inteiro. Porque você tem que. É quando o audiovisual vai de encontro com a moda. E aí dela eu Uhum. tinha a moda. E a performance, né? Ela é uma performer. Sim. Um showgirl. E aí a gente desenvolveu essa coisa. Ela monta aqueles looks doidos lá e tal. Sempre tem uma história. A gente inventa uma história com base no lugar que a gente tá, com o que ela tá vestindo. E aí a gente foi pirando, porque o fashion film, na verdade, é uma linguagem que pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer Dá pra coisa. você pirar, dá pra fazer com texto, sem texto, com roteiro, sem roteiro, dá pra É fazer muito livre. triste, feliz, engraçado, é, cor, MPB. Você tem alguns favoritos que você tenha feito com a Sabrina? Ah, eu gosto de vários. Eu gosto de vários. Cara, eu acho que eu amo o do Dragão, Ah, que foi da escola de samba, né? da escola de samba. Acho que foi da Gaviões, Eu né? amo um agora desse último do carnaval, que é o da Zebra. Ah, eu também amo. Eu achei Eu fantástico. amo. Aquele da Zebra eu escrevi o roteiro. É fantástico. É muito legal. Legal, né? Muito. A Sabrina que eu amo Eu também também. amo, eu ia falar desse, que eu acho ele fantástico. Que são todos mais com roteiro, né? Que você É, fez às vezes de tudo. Diretor, cinegrafista, roteirista. eu Conta uma história gosto bem de. além. Às vezes, é que as pessoas também não entendem. Às vezes, esses fashion filmes que a gente publica, entre gravar, editar e postar, são 35 minutos. Sim, Nos primórdios, eu não via nem. Eu nem via o último. Era muito rápido. Hoje em dia a gente tenta fazer um dia antes, mas até exato. hoje, gente. É, essa rapidez, essa agilidade
é o que faz dar certo, né? Eu acho que isso também é muito. É porque, tipo assim, por exemplo, a roupa às vezes fica pronta no dia. Uhum. Aí não tem como fazer antes. É, às vezes a pessoa só tem a disponibilidade de se maquiar É. ali, né? Esse último carnaval, que ela foi a vampira, Assim, ela entrava, a escola de samba dela entrava, sei lá, 4 da manhã. A gente começou a gravar o vídeo, sei lá, 11 da noite. sim, Então imagina que a em gente cima. terminou. E tem que soltar antes da pessoa, tem que ser a primeira. Acho que também é uma coisa que vocês puxaram, assim, essa imagem tem que ser a primeira imagem que será vista. Então, assim, essa é a nossa história, então ela tem que ser contada primeiro por nós, porque se já sai a foto do paparazzi e não sei o quê, Exato. já perde, né, aquele ineditismo, né? Esse da vampira a gente teve acho que 15 minutos pra gravar, porque ela tinha que correr pra Sapucaí. Fiquei lá no Copacabana editando, feito um doido, sem assim, sem ir no banheiro. Pra Sempre subir e assim, postar, e sempre é uma assim. adrenalina, uma Com loucura. aquele fone de ouvido vidrado Vidrado. naquele universo. E, obviamente, fora essa parceria com a Sabrina, que momentos, assim, da sua carreira você, assim, destacaria, assim, como muito inesquecíveis, ou outras parcerias? Ai, amigo, acho que a gente também tem uma coisa que a gente fez juntos, né? Que eu acho que é o reality da Silvia. Sim, que parava, né, Eu o acho Instagram. que é um formato muito legal, porque como uma pessoa que ama fazer vídeo, eu me alimento dos formatos. Então, às vezes, eu penso, ai, tô com uma saudade de fazer um fashion film, aí eu vou lá. Ai, tô com uma saudade de fazer uma coisa com modelo, Uai, sabe? E às vezes eu tenho vontade de fazer documentário. Eu adoro o formato documental. Uhum. Que é outra história do fashion film. É outra história. Que aí é uma coisa que leva tempo, de você observar, registrar o que está acontecendo, construir uma narrativa, Não olhar pode para o ser tão material. ensaiado, porque senão isso É, transparece não é ensaiado, é você lidando com a realidade dos fatos, com a vida das pessoas. com as Então, personalidades, com os com o acontecimentos. imprevisível, né? Então, eu acho que com a Silvia, a gente começou a fazer esses formatos, assim, a gente muito juntos, né? A gente viajou em semana de moda, a gente testou tanta coisa, a gente fez entrevista, aí a Sim. gente fez. Mas o reality é o que eu adoro, porque eu acho que eu fico até. Eu acho até engraçado, porque as pessoas chamavam de vlog antigamente. Eu acho que reality, eu não sei se foi a gente que trouxe esse Com certeza, termo. não, foi totalmente pioneiro, porque já era um momento que eu acho que foi um pouco ali entre pré-pandemia e volta de pandemia, que as pessoas sempre foram para a semana de moda, as pessoas o Instagram já tinha ali um tempo E tinha um formato de que fazia em e semana de tinha um moda. formato, e de repente você olhou para aquilo tudo e falou: o que que a gente pode fazer de novo? Sem perder o glamour, mas de alguma forma aproximando, que também é um dos grandes papéis da influenciadora, trazer a moda para um lugar um pouco mais acessível. E ali tinha uma história pronta, né? Assim, personagens e histórias e situações. Isso foi sendo moldado, né? Foi sendo moldado. E eu acho que assim como eu acho que é o tipo de coisa que ele só é possível por causa de um determinado encontro de pessoas. Sim, Tipo assim, eu acho que aquilo só existiu porque éramos nós. com certeza. Éramos nós, do mesmo espaço, do mesmo tempo. Tipo assim, eu acho que é uma. Com o objetivo é meio que Big Brother mesmo. Meio que Reality é Big tipo um Big Brother. Brother, que por isso que algumas edições são ótimas e outras não, porque é aquele conjunto de pessoas com o mesmo propósito, é, é, proporcionando situações e casos e Tanto que às vezes você pede assim, ai, Marlon, a gente quer que você faça igual você faz com a Silvia. Tudo bem, eu posso fazer um formato documental com você, desenvolver um formato documental com você. Mas não vai ser igual o que eu faço com a Silvia, porque o que eu faço com a Silvia só é daquele jeito porque é com a Silvia. sim. Talvez com você a gente crie uma coisa nova, da nossa química, né? E embora o reality seja ali uma tradução da realidade, tem uma parte muito fundamental para deixar aquilo interessante, que é a edição, que Sim. são os famosos cortes profundos, que inclusive viraram um slogan do teu estúdio, que a gente vai chegar lá ainda. Mas como que é esse. Porque, obviamente, o que faz seu trabalho também ser tão único e especial, principalmente em formatos documentais, é a edição. O que que é necessário para uma edição incrível? O que que, obviamente,
cada filme é um filme, cada vídeo é um vídeo, você vai tendo ali o feeling, mas o que você acha que permeia o teu jeito de editar? Se há algo, ou se é sempre no feeling. É, eu acho que edição é, é muito pessoal. Cada editor trabalha de um jeito, assim, e, e para mim, às vezes, é até difícil trabalhar com outros editores, porque como eu comecei pela edição, antes de dirigir, eu editava, então hoje, quando eu vou dirigir, eu já imagino um Você já vai pouco. Eu editando já vou editando na minha e cabeça. você grava também, então você viu o que para você te marcou mais, porque você teve a emoção, né, do momento. Exato, tá muito fresco ali, eu já. Então, às vezes, eu já vou editando na minha cabeça. É, edição, po- por definição pra mim, é um exercício de desapego. O que é, eu acho que os editores iniciantes, ou quando a gente começa a editar, o mais difícil é você aprender a abrir mão do material. Porque às vezes você vai assistindo o material bruto, você gravou aquilo. Aí você fica assistindo, 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 você se apaixona pelo material, às vezes. Às vezes não, às vezes fala, meu Deus do céu, o que que aconteceu? O Mas grito do desespero, como é que o eu vou grito, fazer isso aqui ficar tipo bom? assim, meu Deus, eu vou ter que salvar esse material. Acontece. Mas acontece, você tem que salvar o material. Mas às vezes você se apaixona pelo material e você tem que entregar um corte. Até essa palavra cortar, por que que a gente usa cortar, né, no set? Ah, corta! Ou ah, corta aqui, corta ali. Isso vem do cinema clássico, em película. Porque imagina que como que era uma edição feita antigamente. Você gravava a película do filme, e aí você ia vendo as cenas. Ah, a cena acabou aqui. Pegava uma tesoura aí, E de fato cortava. cortava. Ah, Eu não sabia disso. é por isso que vem cortar. Uau. Porque como que as pessoas editavam? Elas pegavam a película, cortava aqui, aí colava. Pronto, cortei. Aí, por exemplo, vou fazer um fade, que é uma fusão. O que que é a fusão? É você, em vez de colar lado com lado, é você sobrepor um pouquinho. Aí tem uma Tudo no sobreposição. manual. Aí vira uma fusão. Tudo que a gente. Por isso que eu acho que quando a pessoa está aprendendo a editar, quando eu dou aula de edição para alguém, eu começo ensinando, eu pego um filme e eu faço isso. Para a pessoa entender o que, que é cortar. É pegar a tesoura e cortar o frame, cortar a cena. Pode cortar um pedacinho da cena, um framezinho, nananã, e depois colar. Então, a edição, ela é um trabalho manual de cortar e colar, uma colagem. E talvez assim, dolorido, né? Porque você precisa tirar, né? Porque o corte é uma invasão, né? É um ato de, né? Enfim, de tirar fora, de arrancar, que nunca é também simples. Então você tem que desapegar, né? O desapego é isso. E a edição, ela só funciona quando ela tem intenção. Então, às vezes, por exemplo, às vezes eu pego um material e falo, gente, que aconteceu? Eu tenho que saber o que, que eu quero transmitir com esse material. Então, assim, eu preciso de um vídeo, eu preciso. Às vezes é publicidade, eu preciso vender essa xícara. Ou não, eu quero que a pessoa se sinta alegre. Não, eu quero que a pessoa se sinta meio sexy, meio, sabe? Quero que a pessoa tenha vontade de dançar. Alguma mensagem que permeie, né? Todo É. o. Enfim, aquele momento. Eu sabia que eu vi uma coisa que vários filmes são gravados pelas cenas finais. É, eu vi isso pelo Wicked, mas eu já ouvi essa história, assim, que tem filmes que são gravados pelas cenas finais e você, no final, porque de alguma maneira, de trás pra frente, você sabe onde você quer chegar e quando você começa aquela cena pelo começo, talvez assim, óbvio, intuitivamente, de alguma maneira, você sabe tudo que causou, né, desde o começo, enfim, É, eu acho que tem a ver, né, com esse propósito tem a de trás pra ver, frente. tem a ver. Mas peraí, qual foi a sua pergunta de edição mesmo? Eu até esqueci. O que que você acha que permeia o seu processo de edição, assim? O que que você faz ele Então, ser único, assim? O propósito, o eu acho que é desapego? intenção, então Aham. saber o que que você tá fazendo, por que que você tá fazendo aquilo. Desapego, saber abrir mão de material.
Porque nem tudo é tão interessante, tá no mesmo nível de, né, de interessante, né? E, amigo, entre nós, vinho. Porque tem edição que só com vinho tinto, É, te faz sentir que vem, livre, né? Que a edição é isso, eles têm te passam horas aqui. relaxa, talvez, principalmente quando você faz essas edições muito, na maioria das vezes, né, muito em cima, você precisa, de alguma maneira, relaxar daquele... Tem edição que só com vinho. Aí trilha, aí você acha, quando você acha a trilha, você consegue, começa a visualizar o que que aquilo vai virar. Aí você testa a trilha com a imagem. O processo de edição é engraçado, porque tem coisa que parece que sai pronta. Que você sai, você importa o material, gente, é isso. E tem coisa que que você você fica fica ali quebrando meses a se cabeça. debruçando, sofrendo, falando, não, não é isso, meu Deus, ai. Gente, edição pra mim é um sofrimento tão grande. Eu imagino. Eu às vezes choro editando, Porque você se emociona me emociono com o revendo material, ou aquilo. choro de raiva, sabe? Tipo, gente. E às vezes não fica bom, também acontece, gente. E tem que saber desapegar Tem que também. saber falar, ó, esse é o melhor que dá pra fazer com isso. E falando desses desafios, tem algum trabalho ou vídeo que foi muito desafiador? Alguém que você tenha filmado que tenha sido assim um super desafio? Às vezes, naquele dia, tem alguma situação que você lembra assim que fala, putz, isso foi, não sei como eu consegui e ficou muito bom no final. Ah, eu acho que quando a gente tá trabalhando, a gente trabalha muito com celebridades, pessoas famosas e tal, influenciadores. E tem dia que a pessoa tem que gravar um negócio e ela não tá bem. Sim, Assim como tem dia que a gente não tá bem. seres humanos, né? Seres humanos. Aí a pessoa precisa vender um batom. E ela, sei lá, Não tá nem se sentindo bonita. não tá nem se sentindo bonita, tá se sentindo feia, terminou o namoro, é, tá doente, dormiu mal à noite, o periquito morreu. Ser humano, mas tem que entregar ali, né? E ela tem que falar que a textura Vai te é deixar glossy. linda. Que Aham. a textura é glossy, harmoniza com nananã e que tem proteção UV, CD. Tem dias que Não sai. não, que tipo assim, os dias desafiadores são esses, são os dias que a gente não tá bem. Precisa extrair algo que não existe ali, que Algo não. que não existe. E a publicidade é a rainha disso. É, espremer uma laranja seca, né? Tipo isso. Nossa, esturricada. É. E dá um suco muito bom que vai vender muito produto e vai garantir nosso job. É, o que eu ia Mas falar? você tá pensando de chuva, de tempo. Tempo é um clássico. Tempo é um clássico. Tempo é um clássico. A gente preparar um negócio, chover, cair o mundo, tempestade. Ai, são muitos perrengues. Muitos. Mas eu acho bom também, porque às vezes dá tudo errado. Você planejou um negócio, tudo que você planejou deu errado. E aí acontece que você tem uma ideia e fala, gente, vamos fazer de tal jeito, e fica melhor do que se tivesse dado certo. Isso acontece muito. Parece que tudo deu errado, saiu tudo dos trilhos e no final você pensa, se tivesse acontecido como a gente planejou inicialmente, não teria. Isso acontece o tempo inteiro Que bom que comigo. deu errado, É. que eu planejei, porque a vida preparou uma coisa que nem eu fui capaz de planejar e ficou melhor. É, e às vezes a gente não tem essa habilidade de fazer o melhor com o que foi. As pessoas, né? A Thay falou isso aqui sobre a experiência dela no teatro, que quando você erra o texto, você tem que saber improvisar. Que daí é que você aprende, que você não pode travar naquele erro. Tipo, deu errado, não foi como tinha que ser. Então, como que eu improviso? Aliás, a O peça teatro da é Thay, emocionante, de tirar o fôlego, cara. e visual, e E a muito. primeira pessoa a me falar foi você. Ai, foi incrível. Eu fiquei muito surpreso, impressionado e conectando moda Eu e tava verdade. apreensivo, eu amo a Thay, mas eu fiquei assim, com medo por ela. Pensei, gente, Corajosa. é muita coragem. Ela vem da internet, ela ir pro teatro, sabe? Fazer um monólogo. Falei, gente, fiquei assim, sabe? Coração na mão. Sim, Coração na é mão. muita coragem. Muita coragem. E aí, logo que lançou, você foi assistir e tal, eu tentei, tava tudo esgotado, eu pedi pra ela. Ela me deu o convite. E foi uma dessas coisas que. Nossa, que bom que isso existiu, que eu vivi isso, que eu vi isso,
sabe? Ela me inspirou a fazer coisas, a ser mais corajoso, Eu sabe? imagino que você tá um pouco nesse processo agora, empreendendo firmemente no seu estúdio Carne, que já era um estúdio criativo e agora um estúdio físico, que é muito além do estúdio. Como é que foi esse É, passo corajoso? as pessoas, pô, as pessoas até têm dificuldade de entender o que que eu faço exatamente, né? Qual que é a minha estrutura. Eu tenho uma produtora, junto com duas sócias, que são a Lúcia e a Clarissa, que é o Estúdio Carne. Produtora executiva. A gente faz publicidade, Do entretenimento, começo ao fim, né? do começo ao fim. A Lúcia é produtorona de Que é televisão. organizar a história toda. A Lúcia veio da Globo, a Lúcia produziu o Caldeirão do Hulk. Ah, vamos ter que cavar um poço no sertão. A Lúcia ia lá, ela que levava o engenheiro, cavava o poço, levava o Luciano, câmera, nanana. Produtora executiva, faz acontecer. Então, essa é minha sócia. Produtora executiva foda. E a Clarissa, ela é a extensão do meu olhar, porque a Clarissa, ela é diretora de pós do estúdio. Então, Uhum, a gente tá falando de edição, né? O estúdio, a gente só conseguiu crescer porque a Clarissa entrou de sócia. A Clarissa é editora. uhum. Nós aprendemos a editar juntos lá na faculdade. Quer dizer, tanto a Lúcia quanto a Clarissa são minhas amigas há 15 anos. Sim. Clarissa é minha editora. é, E, quer dizer, minha editora, mas ela é mais que isso. Ela é minha parceira de olhar, assim. A gente constrói juntos hoje os Porque materiais. para fazer isso com tanto cuidado, você precisa de um tempo, você precisa estar focado naquilo, e você tá sempre no set. Eu imagino que seja uma extensão que aprimora muito o resultado final. E, amigo, é tão lindo quando a gente encontra um parceiro criativo, porque, tipo assim, às vezes eu gravo um negócio, na minha cabeça eu já tenho uma coisa que eu vou editar. Mas aí vai pra Clarice editar. Ou coordenar a equipe de edição que vai editar. E às vezes ela me manda um corte é, com uma coisa que eu nunca imaginei que aquele material poderia virar. Infinitamente melhor do que eu poderia fazer. Eu penso, gente, olha que bonito. Ela soma o meu olhar. Porque veio de fora, né? Veio um olhar de fora. Porque às vezes a gente tá tão envolvido naquela situação, apegado que você tava ou apreensivo que aquilo ia ser bom, você tava superestimando, porque é sentimento, né? A captação é um sentimento, é uma conexão, né? Então, quando você vem um olhar de fora que realmente esteja alinhado com você, que tem os mesmos valores e a mesma estética, realmente, eu imagino que vocês devem se surpreender o tempo inteiro. Então, nós somos uma produtora, eu, Lúcia e Clarissa. E aí, o que que eu faço? Eu sou diretor, videomaker, diretor, faço de E tudo. roteirista aí. Mas eu tenho trabalhos que eu faço direção criativa, então que eu crio desde o zero a ideia. Tem trabalhos que a gente faz com agências, que eu vou só dirigir o filme, né? Tem trabalhos que a gente produz tudo do zero. A gente constrói do cenário, né? E quando a ideia já vem pronta e você não acredita muito, acontece? Mas não é bem comum. E É como bem dar um comum. jeito nisso? Ai, Ai, gente, ai. às Mas vezes. você fala que não acredita na ideia, como dizer isso com Não, não falo que não acredito na ideia. Eu sempre tento dar sugestões pra agregar aquilo, pra melhor, né? que encaminha aquilo para um lugar que você acredita mais, né? Mas é bom, porque às vezes a ideia chega da agência e você tem a liberdade como diretor de dar seu olhar pra aquilo, dar uma Uhum. mudada, né? Sim, sim. Então eu sugiro. E eu adoro esse tipo de desafio, sabia? Eu acho que às vezes você recebe uma coisa tão, ai, Ruim. ruim e uma ideia ruim e você fala, não, eu vou colocar, eu amo esse desafio, deixa eu colocar o meu máximo e lapidar isso para que seja É, melhor. E normalmente são resultados bons, assim, na minha são. experiência, sabe? Mas assim, você recebe coisas cada vez, assim, você claramente escuta pelo chat GPT, Essa mas história da inteligência artificial, você acha que isso, você já usa isso? uso muito. Mas pra Claro. Não, eu bobeira. escutei esses dias que, assim, jamais a inteligência artificial vai poder substituir eh, o humano, né? O que é muito criativo, o que é visceral, assim. Hum, Ele consegue reciclar coisas, Reproduzir. reproduzir coisas que já viu, mas e o novo, né? E o... É. Mas pode falar uma coisa?
eu tô amando a inteligência artificial porque eu acho que tem feito nós criativos nos questionarmos o que nós temos de realmente humano a oferecer. Sim, sim. O que só eu posso dar que a máquina não pode, né? Realmente, por que que não usar, por que que usar humano? Sim, É, claro, não tô sendo leviano com isso, é um assunto super sério. Mas eu acho que a inteligência artificial tá desafiando a gente a ser melhor. sim, sim. E talvez olhar com mais profundidade, É. como os cortes profundos, aquilo que. Porque acaba sendo um pouco mais superficial. Se ele só tá ali remontando e reproduzindo algo que a gente já viu, o que tem de novo nisso, né? Que emoção tem nisso? No seu trabalho, por exemplo, jamais vai. No cinema, no vídeo, jamais vai poder. Não, e tem trabalhos que, tipo assim, às vezes umas publicidades que a gente já fez 1 milhão de vezes, que a inteligência artificial é perfeita pra isso. Porque a coisa você não vai inovar, você não vai reinventar a roda, só que o GPT vai arrasar no roteirinho ali, você vai fazer o arroz com feijão bem feito, com dignidade, bonito, entregar. Tem coisa que a inteligência artificial é pra isso. Sim, sim, para cortar caminhos, mas a arte propriamente, ela não é para cortar caminho, né? Ela é para justamente criar novos caminhos, né? Mas é isso, uma coisa que então nós temos a produtora e agora nós temos um espaço. Não é o nosso escritório, que a gente acha, é o escritório de vocês? Não. É um espaço multicultural. A gente chama de estúdio galeria. Chamava estúdio carne, mas a gente caiu com o estúdio, agora é só carne. Porque foi até a ideia da Tássia, ela acha que falar estúdio, ela entrou lá e falou, gente, isso aqui não é um estúdio. É, ele é muito além, ele é um conceito muito único, né? É um conceito único, a gente não sabe nem como chamar ainda, por isso a gente tá chamando só de carne. E já era um sonho seu ter esse espaço físico? Não. Foi uma ideia que foi acontecendo, lançamos. Achou na rua Achou na rua, o ponto, reformou 1 ano e meio de reforma, mas que valeu a pena. assinada por Felipe Saurim, arquiteto Uhum, Felipe Saurim maravilhoso, marido de uhum, Marco e meu Gurgel. marido. E ficou muito incrível, né? E ele conta uma história, né? O estúdio, né? Conta uma história. Ele é um espaço, ele é um galpão onde funcionava um bingo clandestino. Ele fica ali, Santa Cecília, Higienópolis, né, perto do centro. É, é um galpão. É um galpão que era um galpão podre, 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 que era uns pedaços, acabado, podre. E a gente simplesmente reconstruiu e criou esse espaço que, na verdade, é um complexo cenográfico, eu chamaria assim. Sim, É um lugar. Porque o que acontece, Marco? Talvez você entenda isso. Eu acho que a gente criativo fica muito no mundo das ideias, das ideias, das ideias. A gente tá nas, né? sim, E a gente trabalha remoto, a gente publica na internet. Tipo assim, eu sinto falta de matéria, lugar e presença. Tipo assim, por exemplo, a gente tá aqui, eu e você, na casa da Rê, ao vivo, olho no olho, sem o celular, se dedicando a conversar um com o outro, sabe? Com as pessoas ouvindo, aham. trabalhando, mas ouvindo, prestando atenção. Eu acho que O ambiente proporciona, ter um lugar que possibilite os claro, encontros. claro. Eu acho que tudo que eu fiz na minha vida, que eu me orgulho, que eu gosto, foi por causa dos encontros. E os encontros, eles não são virtuais. O encontro que eu acredito da criação é o encontro presencial, físico, ao vivo. E eu queria ter um espaço que fosse um lugar onde os criativos e os curiosos pudessem se encontrar para criar e produzir. O que eles quiserem. Pode ser uma campanha, pode ser um fashion filme, pode ser um videoclipe, pode ser um toque, um podcast, pode ser uma festa Sim, muito doida, sim. pode ser, sei lá, uma meditação guiada. Uhum, Não sei, mas um espaço. E eu também acredito muito no lugar. Você me conhece, né? Sabe que eu arrasto uhum. os móveis da minha casa todo dia, Sim, praticamente. Eu sim, levanto 5 da manhã e começo a arrastar tudo. com certeza. Porque eu acho que
os objetos, a configuração espacial, ela influencia. Faz parte do meu processo. É como se é fazer um ninho para você poder ali, né, botar seus ovos, não é isso? Até porque o vídeo, a imagem você edita muito mais do que o vídeo. Então, assim, se você não tiver muito aberto, e preparado para perceber tudo que está acontecendo, sabendo que o espaço, o tempo e as coisas vão influenciar naquele resultado, você vai muito menos preparado. E tendo um espaço É tão isso. inspirador, que ficou lindo, né? Aí pensei, bom, vou fazer um estúdio. A gente vive em estúdio, né? O que que é um estúdio? Gente, para quem não vai em estúdio sempre, estúdio é um fundo infinito branco, é um Branco, para galpão você com pé montar direito qualquer alto, coisa. um fundo branco infinito. O que que é um fundo infinito? Não tem quina, Uhum, que é quando o flash estoura, parece que é infinito. sim. E é um lugar que não tem nada. Tem um banheiro, uma água, Normalmente fechado, um galpão um, super frio, sem emoção. um espelho com uma cadeira para alguém fazer uma E maquiagem. você foi no oposto disso, né? É isso. E eu pensei, não, eu quero ter não é um estúdio branco. Isso já existe em São Paulo. Eu quero ter um lugar que você entra e se sinta num filme. E você se sente. Então, tipo assim, já começa, você já passa, já é diferente, porque tem uma vitrine pra rua. Aham. E, amiga, é muito engraçado, porque eu fico lá, as pessoas, o bairro inteiro só fala disso. As pessoas O param, que é nesse lugar, né? tiram foto, aí elas voltam, elas perguntam, elas filmam, aí elas não sei o que. Tipo assim, no bairro só se fala sobre isso. Imagina que tem uma vitrine pra rua, é uma porta de metal vermelha com essa vitrine, escrito carne, mais nada em Ninguém sabe se é cima. um açougue, se é. E dentro da vitrine tem uma cortina de veludo vermelha. Aham. É isso. Aí, Pode ser um bordel, pode ser. pode, Que carne, né? Pode ser um açougue. tipo, que lugar é esse? Que eu já amo. Que eu acho que um espaço interessante é um espaço que mexe com você. Que te Aham. tira da zona de conforto. Porque se esse lugar eu não consigo definir, então o que eu vou fazer lá dentro também pode ser uma coisa que eu nunca imaginei. Sim. E deve ser, E deve ser. Aí você entra, aí tem o estúdio branco. Fundo finito por motivos branco, técnicos. motivos até grid de cinema, para poder usar prático, para fazer uma campanha legal, botar cenário. Dá para fazer. Um lugar branco, mas é um lugar que você pode também montar, fazer uma exposição de arte, dá para fazer o que você quiser. Fundo branco, que o Felipe Saurin, nosso arquiteto, fala que é o lugar da loucura. Você entra e já cai da loucura. Tudo branco. Tela em branco. Aí aí você chega no fundo, tem essa porta branca, meio camuflada, que você abre, tem um corredor, paredes vermelhas, é um túnel, Que já é um carpete choque, vermelho, que né? já dá um choque, tipo assim, onde eu tô entrando. Aí você entra na sala vermelha, que é uma sala com as paredes todas de espelho, o chão todo de carpete e o teto todo com um tipo de iluminação que ele parece que é uma clarabóia. Uhum. Parece que é uma luz difusa que parece que é um céu aberto. Que já te dá um. Sim, parece que você se sente entrando num. Parece. Aí tem as cortinas de veludo vermelho também. Aí você vai passar pelas cortinas e. Aí, Que é uma coisa meio teatral, teatral. né? Assim, acho que também vários artistas. O vermelho tem essa coisa, né? Do visceral, né? Então ali que vai acontecer a maquiagem e É isso. a pré, né? A pré-produção ali física para aquela cena. E é um lugar lindo, né? Que dá pra, inclusive, filmar ali. Ele vira um Super. cenário. A ideia do estúdio é isso. Na verdade, o estúdio na verdade, é um cenário, um espaço cenográfico que, por acaso, tem um estúdio branco. E eu tenho certeza que isso vem também de um lugar seu como videomaker, que pega bastidores e todas as coisas, ele tá pronto ali, ele vira de fato, porque eu acho que isso mudou muito, assim, as pessoas, é, acho que assim, o mundo tá tão rápido, né, a gente vê tanta coisa, então ali num job a gente tem que tirar a história de tudo. Hoje a gente tem uma pessoa que vai fazer o backstage, a pessoa que vai fazer o vídeo, a pessoa que vai fazer a foto, a pessoa que vai fazer os stories. Então é um lugar que proporciona uma beleza, né? E uma. Não, e é um lugar que te Te estimula. estimula. Aí, tipo assim, os banheiros, gente. Eu amo os banheiros. Tem o banheiro preto e o Sim. banheiro branco. Que são esquisitíssimos. O banheiro branco tem um locker com interface com corredor. Que você pode. Tudo tem objetos de arte expostos. O banheiro preto, com aqueles corvos, os livros.
estimula de alguma maneira. Não, estimula de alguma maneira. Estimula totalmente a gente sair da realidade, né? Se desconectar da realidade. Aquele camarim meio retrô também, que parece uma coisa de outro tempo. É meio Aí Hollywood, você sobe assim. aquela escadaria que é uma coisa meio estilo 54. É muito incrível. Toda de espelho, aí a cozinha, aí o segundo andar, então, é um sonho, todo azul. O teto reflete a luz de um jeito que parece que você tá embaixo d'água. Todo lugar ele Tem uma tem uma emoção. emoção. Dentro do mesmo espaço, do mesmo estúdio, você foi ali É. criando Porque se você narrativas. pensar, Marco, a vida é uma experiência audiovisual. Ela é uma. Oh, claro, A gente claro. conhece a vida pelos sentidos, né? Pelo, pela visão, pela audição. Tudo bem, aqui a gente tem os cheiros, o tato e tal. Mas a vida é uma experiência É. audiovisual. Eu acho que é como a gente consegue ainda documentar o máximo possível, né? Assim, pelo som e pela imagem. Eu acho que o carne, o espaço carne, ele nasce para ser a sua oportunidade de entrar dentro do filme. Entrar dentro de um filme, viver dentro de um filme, estar ali vivendo dentro de um filme. É maravilhoso. Vida longa, o Carne. Tá só começando ainda, nem inaugurou oficialmente, né? Não, a agenda. Ah, não sei quando vai ao ar o podcast, mas provavelmente já vai estar aberto, então as pessoas podem ir lá no @carne.cc no contato e falar com a nossa gerente, com a Isa, tem e-mail, telefone, E foi pra... tudo documentado, Foi o, tudo back, o documentado. behind the scenes, como ele foi É. concebido, como ele foi As construído. pessoas podem alugar o estúdio, é um espaço para locação, é, para diferentes usos, para fazer uma publicidade, para fazer um, um- um filme, para fazer um evento. Então, as pessoas podem alugar o espaço. é, e, e é isso. A gente vai fazer um festão de lançamento em agosto. E já é um sucesso. As pessoas estão loucas. Eu fui quem inaugurou o Foi, estúdio, né? você E fez as o pessoas test ficaram drive. loucas. Eu fiz o teste já e as pessoas ficaram loucas. Todo mundo querendo alugar. E tinha que ser a TIG, né? Porque a TIG também tem uma. Acho que tem uma história com você, além de grandes amigos, que todos somos essa grande família. Marco, a TIG. A TIG eu falo que é meu primeiro tudo. A TIG foi. A gente foi contando a história, né? Falei da Chili Beans e tal. Quando eu saí da Chili Beans, eu virei autônomo. Virei profissional autônomo. Hoje tem a produtora e tal. Mas eu era sozinho. E a TIG foi a primeira empresa a me contratar como videomaker. A primeira. Primeira. Conheci a TIG por causa da Dani Velocete, DJ. Eu entrei na TIG gravando vídeos de treinamento. Então a TIG As já. nossas famosas aulinhas. Famosas aulinhas. A TIG já nessa época lançava uma coleção por mês. E aí, uma vez por mês, a Renata, lá na loja da Melobs, que não existe mais, Uhum. juntava a coleção, fazia uma aula para as vendedoras e tal, explicando as peças, as inspirações. E eu filmava tudo isso, editava. E esses vídeos de treinamento iam para os WhatsApps das multimarcas, das vendedoras. Então eu entrei na TIG fazendo aulinha. E a TIG, que é essa. Nossa, a TIG. Eu acho que falar família ainda é pouco. É pouco. É Eu acho que pouco. família nem define o que é a TIG. A É. TIG é mais que uma família. Porque a TIG me acolheu, é... gente, sem me conhecer direito. Eu tava ali fazendo aulinha. A TIG foi a primeira marca a me levar para uma semana de moda. A primeira semana de moda que eu fiz, fui fazer conteúdo, foi com a TIG. Sim. Tipo assim, tudo isso que eu faço com a Cível hoje, nanã, eu fiz com a TIG lá atrás. Te- Sabe, foi a primeira marca que acreditou em mim, que me levou. Meu primeiro trabalho pra Vogue foi com a TIG. Então a TIG foram muitas das minhas primeiras vezes. E continua sendo, assim. É, Primeiro podcast. meu primeiro podcast. E é engraçado, porque eu não consigo ver a TIG como uma. Não sei, eu sinto que é como se a TIG fosse minha também. Eu acho que é uma diferença, assim. As pessoas que vão se aproximando vai virando uma família. É uma casa de todo mundo mesmo. Não é uma marca de roupa. Não. E eu acho que isso se traduz a casa da Rê, sabe? Os nossos amigos. Marco, olha, tipo assim, olha a nossa rede de amizades. Sim. E é uma rede de pessoas de diferentes áreas que se ajudam, que se estimulam, que tem uma parceria criativa.
a casa da Rê, esse lugar, é um lugar de fomento da criatividade e da loucura. Muito, A casa da muito. Rê é o primeiro estúdio carne. Aqui é onde a gente se encontra off-duty, né? Tipo, fora do nosso trabalho, e a gente conversa sobre tantas coisas Eu tava e aqui anteontem, de casaco de sim, pele, bolsa de pombo. exato. E a gente falando sobre tantas coisas E a gente tá aqui de novo e o trabalhando. podcast ele também surge um pouco dessa ideia de que uma marca, ela não é só roupas e campanhas, né? Uma marca é feita de pessoas, né? E essas histórias todas compõem a nossa emoção que é traduzida no material, né? Gente, a roupa, ela é ela é a última coisa, eu acho, assim, quando a gente pensa na marca. Acho que a marca é Uma marca de verdade, né? uma marca de verdade. Gente, a Tig é isso, a Tig é, é a gente, são os amigos, é essa casa, é A gente em Ibiza a fotografando, gente bisa sem no meio das férias, sem assistente, eu sem assistente, você sem assistente, no meio do barco. são as E nossas loucuras, tipo é assim, uma das ai, campanhas que a gente mais ama. Talvez a campanha que a gente mais ame é o La Marco, Isla, a gente que a fez gente um fez em filme Ibiza. aqui nessa casa que você trouxe a sósia da Rihanna. É verdade, é A gente verdade. pegou o carro do Lu, a sósia da Rihanna, A e gente, você sonhou à noite, levantou e falou, amigo, só vamos você fazer para o vídeo comprar com essa a sósia ideia. da Foi um Rihanna? sonho que eu tive. Bota o vídeo da sósia da Rihanna no Instagram do Sim, vou podcast. colocar. Gente, só nessa casa. E aí, tipo assim, por exemplo, aí a Dani, que é DJ, aí os eventos já junto com a Dani, aí o Felipe, Sim, e os personagens vão vão surgindo, surgir, né? aí o Felipe fez o estúdio, e todo mundo vai se ajudando de uma É, forma, é uma rede de, pessoalmente e profissionalmente, né? pessoalmente, pessoalmente, profissionalmente. É, muito bom. Ah, eu amei, amigo. Eu quero fazer um só. Eu não tinha feito isso ainda, mas eu falei com o Marlon, eu preciso, porque vão surgir coisas maravilhosas, um ping-pong com você. Nossa, Você topa? eu topo, mas se ficar ruim, você A corta. gente, a gente faz um corte profundo. Tá bom. Um filme, Mulholland Drive. uma cena, É, a Xuxa, em Lua de Cristal, vendo o Sérgio Malandro chegar montado num cavalo branco. icônico. Uma cor, Vermelho. uma trilha sonora. She wore blue velvet. Maravilhoso. A luz mais bonita. A luz mais bonita. Nossa, a luz mais bonita pra mim agora é de um estrobo. De um estrobo de boate. Eu amo também. É, uma fala, um trecho inesquecível. Oh yeah, I'm very litigious. A da Deborah Vance, do em Rex. Sim, Marlon por Marlon. Marlon por Marlon. Essa é clássica. Gente, Marlon por Marlon. São tantas camadas. Ai, é difícil eu falar de mim. Marlon por Marlon. Rebobina, começa e volta do início. Que aí é um textão. E Ê! amei.